O outono de 1836 trouxe consigo uma quietude inquietante às florestas do leste do Texas. Havia semanas que eu cavalgava pelos territórios próximos a Nacogdoches, inspecionando as fronteiras após nossa vitória em San Jacinto. O peso da responsabilidade sobre essa nova nação ainda assentava pesado em meus ombros, e buscar a solidão das trilhas oferecia o único respiro que conhecia. Meu cavalo, um alazão robusto chamado Jefferson, pisava cuidadoso entre as raízes expostas dos carvalhos centenários. A luz filtrada pelas copas criava padrões dançantes no chão da floresta, e o ar carregava o cheiro úmido da terra e das folhas em decomposição. Era um território que conhecia bem, ou assim pensava. A trilha que seguia naquela tarde deveria me levar de volta ao acampamento principal em 2 horas. Havia percorrido aquele caminho dezenas de vezes durante os últimos meses, mas algo naquele dia parecia diferente. Os marcos familiares, uma árvore caída específica, uma formação rochosa peculiar, pareciam deslocados, como se alguém tivesse reorganizado a paisagem durante a noite. Jefferson demonstrava inquietação incomum. Suas orelhas se moviam, constantemente, captando sons que meus ouvidos humanos não conseguiam perceber. De tempos em tempos, ele parava abruptamente, as narinas dilatadas, como se farejasse algo que desafiava sua compreensão animal. Foi durante uma dessas pausas que, primeiro avistei a fumaça. Uma linha tênue e branca subia entre as copas, talvez a 300 metros à minha esquerda. Fumaça significava presença humana, e presença humana naquele território isolado merecia investigação. Ainda havia grupos de bandidos mexicanos vagando pela região, além de tribos indígenas que nem sempre recebiam bem a presença de colonos texanos. Desviei Jefferson da trilha principal, guiando-o através da vegetação mais densa. Os galhos baixos arranhavam minha jaqueta de couro, e o som dos cascos sobre as folhas secas parecia amplificado no silêncio da floresta. A cada passo, a fumaça se tornava mais visível, mas também mais curiosa. Não era a fumaça espessa, de uma fogueira comum, nem a fumaça negra de lenha verde. Era fina, quase etérea, como se viesse de brasas bem cuidadas. Quando finalmente emergimos numa pequena clareira, o que vi me fez puxar as rédeas com força suficiente para fazer Jefferson recuar 2 passos. Uma cabana se erguia no centro do espaço aberto, mas não era uma construção que deveria existir ali. Eu conhecia cada estrutura em um raio de 10 milhas, e aquela cabana simplesmente não estava em meus mapas mentais. Mais perturbador ainda era seu estado de conservação. As tábuas de madeira pareciam recém-cortadas, o telhado de telhas mostrava sinais de manutenção recente, e uma pequena horta aos fundos exibia vegetais verde vibrantes. A fumaça subia de uma chaminé de pedra bem construída, e eu podia ver a luz alaranjada de um fogo crepitando através de uma das janelas. Tudo indicava habitação ativa atual, mas algo no ar, algo na forma como a luz parecia se comportar ao redor da estrutura, fazia minha pele se arrepiar. Desmontei lentamente, amarrando Jefferson a um carvalho próximo. Minha mão instintivamente verificou a presença da pistola no coldre, não por desconfiança de ameaça humana, mas por um instinto primitivo que não conseguia nomear. Cada passo em direção à cabana parecia mais pesado que o anterior. O som de minhas botas sobre as folhas secas criava ecos estranhos, como se a acústica do local seguisse regras diferentes. Parei a cerca de 20 metros da porta principal, observando. A estrutura era sólida, bem planejada. Madeira de carvalho, entalhada com precision, dobradiças de ferro forjado que ainda brilhavam sem ferrugem. Uma varanda pequena mas acolhedora se estendia pela frente, com 2 cadeiras de balanço posicionadas como se alguém tivesse acabado de se levantar delas. "Há alguém em casa?" gritei, minha voz carregando pela clareira. O silêncio que se seguiu não era natural. Não havia resposta humana, mas também não havia os sons usuais da floresta. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia, nenhuma folha se movia com a brisa. Era como se a própria natureza tivesse pausado para escutar. Aproximei-me da varanda. As tábuas do piso não rangeram sob meus pés, apesar de parecerem antigas. Através da janela principal,
Podia ver o interior parcialmente iluminado pelo fogo da lareira. Móveis de madeira escura, uma mesa posta para 2 pessoas e o que parecia ser uma refeição pela metade. Bati na porta com os nós dos dedos. 3 batidas firmes, militares. O som reverberou de forma estranha, como se a madeira fosse mais densa do que aparentava. Permissão para entrar, anunciei, seguindo a cortesia que sempre mantinha, mesmo em território conquistado. Nenhuma resposta. Mas a maçaneta girou facilmente sob minha mão. O interior da cabana me atingiu como um soco no estômago. Tudo estava perfeitamente preservado, mas claramente habitado. A mesa de jantar exibia 2 pratos com comida ainda fumegante, ensopado de veado que podia sentir o aroma, pão que parecia acabar de sair do forno, uma jarra de leite que ainda mostrava gotas de condensação na superfície. Mas não havia ninguém. Minhas botas ecoaram sobre o piso de madeira polida enquanto me movia pelo espaço principal. Uma lareira dominava uma parede, com lenha empilhada ao lado que parecia ter sido cortada recentemente. Sobre a mesa da lareira, uma série de objetos pessoais estava arranjada com cuidado. Uma escova de cabelo feminina com fios loiros ainda, entrelaçados nas cerdas, um relógio de bolso que tiquetaqueava regularmente, marcando 4h47 da tarde. Olhei pela janela. Pela posição do sol, deveria ser próximo das 3 horas. Peguei o relógio. O metal estava morno, como se tivesse sido segurado recentemente. O tic-tac era forte, consistente. Quando o abri, uma gravação apareceu. Para meu querido Thomas, com amor eterno. Margaret, 1834. 2 anos atrás. Continuei explorando. Um quarto nos fundos revelou uma cama feita com precisão militar, roupas dobradas sobre uma cadeira como se alguém tivesse acabado de se trocar. Roupas de homem, calças de lã grossa, camisa de algodão, um colete de couro. Sobre a cômoda, uma carta aberta. Aproximei-me e li. Querido Thomas, espero que esta carta o encontre bem. As coisas por aqui em Nacogdoches andam agitadas com toda essa conversa de independência. Sei que você acredita na causa, mas temo pelos perigos. Prometa-me que será cauteloso. Estarei esperando seu retorno na cabana. Não se demore muito. Com amor, Margaret, 15 de março de 1836. Março de 1836. 6 meses atrás. Mas a carta parecia ter sido escrita ontem. O papel estava impecável. A tinta ainda brilhante. Um calafrio percorreu minha espinha. Voltei para a sala principal, observando com mais atenção. Sobre uma estante, encontrei um jornal dobrado. The Telegraph and Texas Register, datado de 10 de março de 1836. A manchete proclamava: Convenção declara a independência do Texas. Eu me lembrava daquela edição. Havia lido pessoalmente quando saiu da prensa. Mas aquela cópia parecia ter acabado de ser impressa. Na cozinha, descobri mais evidências perturbadoras. Uma panela sobre o fogão continha água ainda fervendo. Legumes cortados sobre a tábua de carne pareciam ter sido preparados momentos antes. Uma faca de cozinha ainda exibia gotas de umidade da lavagem. Mas o que mais me perturbou foi o calendário na parede. Cada dia de março estava riscado com cuidado até o dia 15. Depois disso, nada. Como se o tempo tivesse simplesmente parado. Sentei-me em uma das cadeiras da mesa de jantar, tentando processar o que via. A comida à minha frente ainda emanava vapor. Toquei a borda do prato. Estava quente. Jefferson relinchava do lado de fora, um som de inquietação crescente. Levantei-me e caminhei até a janela. Meu cavalo puxava as rédeas claramente agitado, mas o que me fez gelar foi perceber que a luz do sol havia mudado. Quando entrei na cabana, eram aproximadamente 3 horas da tarde, com o sol posicionado a oeste-sudoeste. Agora, a luz vinha de diretamente a oeste, indicando cerca de 6 horas, mas eu não podia ter estado ali por 3 horas. Pareciam ter se passado apenas 30 minutos. Voltei para o relógio sobre a lareira. Ainda marcava 4h47. O ponteiro do segundo se movia normalmente, mas os ponteiros principais permaneciam imóveis.
Uma realização fria se instalou em meu peito. Aquela cabana existia fora do fluxo normal do tempo. Comecei a examinar outros detalhes que havia negligenciado. As bordas dos móveis pareciam levemente borradas, como se estivessem sendo vistos através de água. Quando tocava certas superfícies, sentia uma resistência estranha, como se minha mão estivesse se movendo através de melado invisível. No quarto encontrei mais cartas, todas de Margaret para Thomas, todas datadas entre janeiro e março de 1836. As últimas mostravam crescente preocupação. Thomas, faz 2 semanas que partiu e não recebo notícias. As pessoas da cidade dizem que houve uma batalha em um lugar chamado Álamo. Estou desesperada por notícias suas. Não sei mais o que pensar. Continuo esperando na cabana como prometi, mas o silêncio me consome. A última carta estava inacabada sobre a escrivaninha, a pena ainda molhada de tinta. Thomas, não posso mais viver nesta incerteza. Se algo aconteceu com você, prefiro saber. Vou para a cidade amanhã para buscar informações. Se retornar e não me encontrar aqui... A frase parava no meio. Saí do quarto e voltei para a sala principal. A comida na mesa continuava fumegante, como se estivesse sendo constantemente aquecida por alguma fonte invisível. Toquei uma colher. Estava perfeitamente real, sólida, mas havia algo diferente na forma como refletia a luz. Foi então que ouvi os passos, vindos do lado de fora, aproximando-se da varanda. Passos pesados, deliberados, de botas masculinas sobre madeira. Minha mão se moveu instintivamente para a pistola. Os passos pararam. Na porta, a maçaneta girou lentamente. A porta se abriu, mas ninguém entrou. Permaneceu aberta, revelando apenas a floresta além. Mas podia ouvir respiração, lenta e pesada, como de alguém cansado após uma longa caminhada. Thomas, uma voz feminina chamou do quarto dos fundos. Meu sangue gelou. Era uma voz real, clara, carregada de esperança e alívio. Thomas, é você? Passos femininos se aproximaram pela casa. Podia ouvi-los claramente, mas não via ninguém. O som parou, na entrada da sala principal. Thomas? A voz agora carregava confusão. Quem está aí? Permaneci imóvel, mal ousando respirar. A temperatura da sala havia caído vários graus. Minha respiração começou a formar pequenas nuvens de vapor. Você não é Thomas, a voz disse, agora com um tom de medo crescente. Quem é você? O que fez com Thomas? Uma rajada de vento frio varreu pela casa, apesar das janelas estarem fechadas. Papéis voaram da mesa. A luz da lareira tremulou violentamente. Ele prometeu voltar. A voz se elevou, tornando-se quase um grito. Ele prometeu. Onde está ele? Dei um passo em direção à porta aberta, mas ela se fechou com força, o som ecoando como um trovão. As janelas começaram a tremer em suas molduras. Você tem que me dizer. A voz agora vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Onde está Thomas? O que aconteceu na guerra? E então eu entendi. Thomas havia partido para lutar na Revolução Texana. Provavelmente morreu no Álamo ou em Goliad, como tantos outros bravos homens. Margaret havia esperado na cabana como prometido, até que a esperança e a solidão a consumiram. E de alguma forma, sua espera havia se cristalizado naquele lugar, criando um bolsão onde o tempo se dobrava sobre si mesmo. Ele morreu como um herói. Disse em voz alta, surpreso com a firmeza de minha própria voz. Thomas morreu lutando pela liberdade do Texas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lentamente, a temperatura voltou ao normal. A luz da lareira se estabilizou. Os papéis que haviam voado se assentaram suavemente no chão. Obrigada. Veio um sussurro tão baixo que quase pensei ter imaginado. A porta se abriu novamente, desta vez permanecendo assim. A brisa da tarde entrou, carregando o cheiro familiar da floresta. Caminhei lentamente em direção à saída. Na soleira, virei-me para um último olhar. A cabana já parecia diferente. As bordas dos móveis não estavam mais borradas. A comida, na mesa, havia esfriado. O relógio sobre a lareira marcava a hora correta. Quando montei Jefferson e olhei para trás uma última vez,
A cabana estava começando a mostrar sinais de abandono. Tábuas soltas, telhas deslocadas, vidros embaçados, como se o tempo perdido estivesse sendo rapidamente recuperado. Cavalguei de volta à trilha principal, enquanto o sol se punha, carregando comigo uma lição sobre o poder do amor e da esperança, mesmo quando se transformam em prisões que transcendem a própria morte. Há histórias nesta terra que desafiam nossa compreensão, experiências que nos lembram que a fronteira entre o natural e o sobrenatural é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Se você sente que há mais mistérios a serem explorados nos territórios selvagens do Texas, mantenha-se próximo. Nem todas as verdades que descobrimos nas florestas podem ser facilmente explicadas pelos livros de história. Este relato foi registrado nos diários pessoais de Sam Houston, descobertos em seus papéis após sua morte em 1863. A cabana mencionada nunca foi encontrada por outros exploradores, apesar de várias expedições organizadas com base em suas descrições.